gente, gente boa! Começando o complemento do complemento desta semana. Este complemento é para complementar o complemento que complementou o papo de sexta-feira passada, do papo do dia 5 de julho, quando nós conversamos com o Silvio Giraldi, né? Que é um papo ao vivo que eu faço toda sexta, das 20 às 21. Eu, Nelson Machado, espero vocês aqui toda semana, pra gente bater papo. O papo é ao vivo, vocês interagem, vocês fazem perguntas, a gente responde na hora, às vezes tem convidado, às vezes não tem, e a gente vai batendo papo, e o que sobra, o que não dá tempo nessa 1 hora de responder, que felizmente, graças a Deus, são muitas perguntas, as que sobram eu vou selecionando e faço complementos durante a semana. E eu quero começar isso aqui mandando alguns abraços, é claro, pro Carlos Brossa, que diz que tem DVDs de séries antigas e tal, tem uma coleção de séries antigas e se propôs a enviar algumas para mim, algumas das quais eu tenha participado. Carlos, eu vou entrar em contato com você, tá legal? Você me pediu um meio de contato, uma maneira de contato. Tem uma nova maneira de contato que é papo@nelsonmachado.com.br. E-mail por aí, chega rapidinho na minha mão e aí a gente conversa, beleza? Também um abraço pro grande Antônio Scriptori, um dos melhores técnicos, apesar do Maia achar que eu falei que ele é o melhor, não, é um dos, o outro dos é Antônio Scriptori, nossa senhora, baita técnico de captação em dublagem em São Paulo, fantástico, abraço pra você, grande compadre. Alfredo Ferreira, diz que vai mandar um currículo para se tornar um funcionário também, já está na folha de pagamento, tá, Alfredo Ferreira? Abraçaço e um beijaço pra Kelly Cristina e vamos bater papo. Júnior Batson pergunta: quando um episódio de um seriado tem aquela recapitulação do início e repetição das cenas com falas, essas falas são redubladas ou tiradas do episódio já gravado? Ô, Júnior, as duas coisas. Depende do caso, tá? Tem situações em que se aproveita aquele episódio já gravado e usa aquela introdução para todos os episódios prontos, já está pronta, não precisa mexer nisso. E às vezes é feito, todas as vezes acaba fazendo. Se for muito curto, se for muito rápido, sabe, é mais fácil fazer de novo do que procurar, copiar, colar, essas coisas. Então, às vezes é feito. É muito variável, em cada caso é um caso, mas os dois casos acontecem. Igor Mairink, que é o nosso funcionário do mês, talvez do ano, né? Ele pergunta: essas adaptações de texto são sempre permitidas? Ele deve estar falando aqui do momento em que o Giraldi falou no papo de sexta-feira, no papo ao vivo, quando o Giraldi falou de um episódio, se eu não me engano, de Doctor Who, eu não tenho certeza se é Doctor Who, se era Walking Dead, acho que era Walking Dead, onde o personagem, na versão dublada, diz... é pro Walking Dead mesmo. Diz assim: você é mais feia que a bruxa do 71. Claro que isso é uma adaptação. O americano não se referiu à bruxa do 71. E o Igor está perguntando se essas adaptações são sempre permitidas. E aí ele continua: você, enquanto diretor, estimula os dubladores a usarem frases ou expressões nacionais? Duas perguntas com duas respostas diferentes, tá? Essas adaptações são sempre permitidas? São muito permitidas, tá? E eu vejo muitos casos desses, muito. Mas pessoalmente eu não gosto, tá? Agora a segunda parte da pergunta: você estimula dubladores a usarem? Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, eu evito que usem. Eu não gosto dessas adaptações porque acaba trazendo uma informação falsa para o espectador. Por exemplo, num caso desse, indica que aquele personagem que é americano, está numa cidade americana, cresceu nos Estados Unidos, tem uma história americana, parece que ele conhece o Chaves, que ele assiste Chaves de tarde. E as pessoas podem começar a achar isso. Americanos veem Chaves toda tarde, como nós fazemos aqui, como o pessoal faz no México. E não é verdade, né? E fora que a gente perde algumas informações. Já vi muito Oprah Winfrey ser trocada por, sei lá, Hebe Camargo ou por outra apresentadora qualquer brasileira. Luciana Gimenez, né? Já vi isso em filmes. Primeiro, tira a oportunidade de você saber quem é Oprah Winfrey. Certo? Você
Ah, mas eu nunca ouvi falar. Ah, o povo não vai saber. Vai, porque tenho certeza, vocês que estão me assistindo, no mínimo, 98% das pessoas que estão assistindo e que sabem quem é Oprah Winfrey, aprenderam isso em filmes. Se isso não estivesse falado no filme, não ia nem ter ouvido falar em Oprah Winfrey. Então, tira a chance de aprender. Para mim é o mesmo que chamar 4 de julho de 7 de setembro. Ah, não, é o dia da independência, o brasileiro vai entender melhor se falar 7 de setembro. Não! A deles é 4 de julho, a de outro país é outra data, e outra. A gente perde a chance de aprender essas coisas quando transporta tudo para o Brasil e deixa tudo de uma forma que o povo já conheça. Não, o que o povo já conhece, não precisa ouvir. Né? O legal é aprender coisas novas e descobrir as diferenças de povos, de culturas. Para mim, essa é uma das funções da dublagem. É trazer essas culturas para o nosso conhecimento. Não para nos dominar, não para nos impor, para a gente conhecer, para a gente saber, sem perder a nossa, ou seja, que esteja em português, para que a gente saiba com mais facilidade, com mais tranquilidade. Mas não alterando tudo ninguém aprende nada. Vai só falar do que a pessoa já conhece, ninguém aprende nada. Então eu não gosto, essa é a minha posição, mas não é a posição do mercado, tá? Existem muitos outros diretores, às vezes até clientes, donos do filme que querem que faça essas mudanças e adaptações. Alguns gostam muito, outros detestam, eu sou dos que evitam. Eduardo Vascão perguntou quem escolhe o diretor de dublagem para dirigir um filme. Normalmente o estúdio, não é escolhe, tá? É o diretor que estiver livre. Um estúdio tem lá 4, 5 diretores, vamos dizer que ele tenha 4, que trabalhem com frequência, todos os dias naquele estúdio. 3 já estão ocupados fazendo algum trabalho. Chega um filme novo, não tem escolha, esse filme novo vai para o diretor que está parado. Ele vai cuidar do filme, é assim que acontece. Alfredo Ferreira quer saber por que em alguns filmes dublados o som da voz fica mais baixo do que todos os outros áudios, como explosões e etc. Tem alguma coisa a ver com o estúdio de dublagem? Ah, legal você ter colocado essa questão dessa maneira. Alguns filmes dublados. Sabe por quê? Eu vou explicar para você por quê. É porque esses alguns são mixados fora do Brasil. Porque esses alguns, o dono do filme acha que eles fazem um trabalho melhor do que nós, no nosso idioma. E isto é impossível. Como eles não sabem o idioma, eles não sabem quais palavras são importantes, o que deve mais ser ouvido do que não, né? E faz tudo por igual. Na verdade é mixado fora, porque vai para uma plataforma que já tem 8, 9 idiomas. Então eles metem tudo numa máquina que bota tudo por igual, a onda tudo igualzinho, e manda bala. E que se dane, lamento, mas é verdade, é que se dane, vai assim. Quando é mixado aqui, o mixador brasileiro, que está ouvindo em português, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer ouvir e ele entende cada palavra, então ele sabe exatamente onde, quando e como dar um ganhozinho aqui, dar uma presença maior ali, para que o filme fique todo compreensível. Por isso, alguns filmes acontece isso com o som e outros não. Os outros não, pode ter certeza, são mixados no Brasil. Os de fora, a grande maioria, apresenta esse problema. Lucas Teloli perguntou, você tem saudade de atuar em teatro? Primeiro, na verdade ele tem mais um restinho de pergunta aqui que eu vou seguir, mas primeiro eu preciso comentar essa primeira parte, se eu tenho saudade de atuar em teatro. Duas coisas. Primeiro, o atuar, você deve estar falando, trabalhar como ator, né? É porque o atuar tem 30 significados. Na verdade, o mais forte dele, o maior deles, em português, é agir. Atuar é agir. É fazer alguma coisa, né? Então você pode atuar como marceneiro, você pode atuar como cenógrafo, você pode atuar como iluminador, você está... Qual é a sua função? Ah, eu atuo como... o cara que monta, o cara que põe as coisas no palco. É isso, entendeu? Eu atuo como diretor. Atuar é muito amplo. Embora o dicionário coloque lá como parte, eu gosto mais das palavras interpretar ou representar para descrever a função do ator, né? Esse negócio de o ator atua é só uma transcrição do inglês, né? The actor act.
só para ficar parecido com o inglês. Nunca foi assim, mas enfim, agora é assim, todo mundo chama isso de atuar, paciência, a gente entende, tudo bem. Mas, se eu tenho, agora vamos voltar na outra palavra, saudade. Já tive a oportunidade de dizer aqui que saudade para mim é uma coisa que a gente sente por uma coisa que perdeu ou que não faz mais e que a gente quer de volta. Não tenho saudade, porque eu não quero de volta, eu não tenho vontade de voltar ao palco dessa maneira, tá? Eu tenho vontade, talvez, até de dirigir um espetáculo novamente, voltar a dirigir espetáculos, se houver tempo, se uma hora sobrar um tempo e eu conseguir, eu vou fazer isso. Agora, voltar como ator, apresentar um espetáculo 3, 4 dias por semana, todas as noites e tal, não tenho saudade, porque eu não tenho vontade de que isso volte a acontecer. Eu tenho boas lembranças, eu tenho boas recordações daquele tempo, fiz coisas ótimas, me diverti muito, foi fantástico fazer, mas não saudade. Aí, a segunda parte da pergunta é: qual a sua peça mais marcante para você? Aí, rapaz, não tem uma, né? Mas tem algumas. Tem que eu fiz a Penny e a Lei com o Carlos Alberto Santana, com uma galera grande, Silton Cardoso. Tinha uma galera enorme. Uma Penny e a Lei do Ariano Suassuna, onde eu fiz o João Benício, que era um violeiro e era testemunha do roubo do bezerro. Era uma peça muito divertida, muito legal. E o fato de tocar violão e cantar no espetáculo era legal de fazer. Teve uma outra que eu toquei violão e cantei também com o Fernando Muralha, no grupo A Carroça de Ouro. A gente fez a trilogia das barcas do Gil Vicente. Eudes Carvalho fazia o capeta. Era legal, ele fazia um demônio. E eu fazia o narrador da história que o Fernando Muralha transformou num violeiro. Era só uma narração falada, mas ele transformou numa narração cantada e por um caipira, por um violeiro brasileiro. Foi bem legal essa montagem, bem legal mesmo. Como Agitar Seu Apartamento, uma grande comédia que eu fiz também nos anos 80. Aí tinha Vicky Militello, Roberto Orozco, Sebastião Santos, Sebastião Campos, Ivete Bonfá, Maria Eugênia de Domênico. Nós fazíamos um casal de jovenzinhos hippies, muito loucos, muito doidos, e era engraçadíssima a peça, foi um sucesso. O Apartamento de Bernarda Galba, uma sátira da casa de Bernarda Alba, do Lorca, que foi uma sátira escrita e dirigida pelo Sebastião Apolônio, num espetáculo onde todas as mulheres eram feitas por homens. Então, foi uma peça onde eu conheci Eduardo Camarão, por exemplo. Ele estava começando carreira e ele fazia a filha mais nova da Bernarda Galba, que era a Hecatombe Galba, e eu fazia a mãe da Bernarda Galba, a velhinha, uma vovozinha safada. Era engraçadíssimo. E, claro, uma montagem que era minha, foi minha, produção, direção, músicas, o diabo, que foi uma grande produção musical no final dos anos 80, entrando em 90, uma grande produção musical chamada A Bruxinha Doroteia, um musical infantil, grande, bonito, um elenco grande, tinha G. Domingues, acho que era o único que não era dublador, era o G. Domingues, né? Porque tinha Zaira Zordan, Laudi Regina, Silton Cardoso, Denise Simoneto, depois Denise saiu, entrou Márcia Regina, no lugar do G. Domingues saiu, entrou Mauro Eduardo, eram só dubladores naquele espetáculo, o único que não era o G. Domingues, e o Mauro Eduardo era meu sócio e assistente de direção nessa época. E foi um espetáculo grande. Eu fazia um personagem maluco, que era um camarada que tinha sido enfeitiçado, e ele, a cada 2, 3 falas, virava um bicho diferente, com troca de cabelo, com troca de cara, de bico, de focinho. Era uma maluquice, virava cachorro, gato, pato, galo, o diabo, durante a peça inteira. Bem legal mesmo. Essas são as, assim, que me lembro rapidinho, assim, de espetáculos marcantes. Legal, grande Lucas Teloli, obrigado por perguntar isso e me dar a chance de comentar sobre essas coisas da minha vida. Abraçaço para você. E encerramos aqui o nosso complemento do Papo ao Vivo da última sexta-feira, o que significa que na próxima sexta-feira também tem Papo ao Vivo. Vamos aqui bater papo por 1 hora, das 20 às 21,
com a presença do Ricardo Fábio. Vocês não podem perder. Vamos vir, vamos trazer mais gente, vamos encher isso aqui de gente, por favor, rumo aos 100 mil. Todo mundo se inscrevendo, todo mundo dando aquele ok, todo mundo deixando o sininho marcado para saber quando é que chega novos vídeos, quando eles vão chegar. Quando é que chega novos vídeos, está ficando cada vez pior a coisa. A gramática está indo embora do cérebro com a idade. Ai, 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 Nelson Machado, chega por aqui, para de falar para não falar mais besteira. Para todo mundo, ó, um beijaço e até sexta-feira.